conhecimento sem estratégia não vale de nada, mas estratégia sem conhecimento também não vale de nada. É um casamento, né? Estratégia mais o conhecimento, conhecimento mais estratégia. A estratégia nada mais é do que a forma que você vai utilizar esse conhecimento ali na vida prática e aplicado para a tua situação. Dentro do Banco Central, existe um lugar lá, que é o site do Banco Central, tem que o Banco Central é responsável por regular o mercado financeiro, né? Então, tem quem fica falando que banco é abusivo, é porque não conhece a figura do Banco Central, que ele exatamente existe para não abusar de ninguém, né? Então, sim, existem situações em que os juros são muito altos, sim. E o que é considerado um juro abusivo? Então, agora a gente vai sair do senso comum. Então, assim, ó, você que me acompanha e quer ficar vivendo na ignorância do senso comum, que é o banco é abusivo, meu conteúdo não é para você, né? Você não vai ficar feliz aqui me ouvindo. Por quê? Você tem que entender o que é um juro abusivo. Um juro abusivo é um juro que é muito além das taxas praticadas no mercado e é um juro muito alto para aquele tipo de operação. Então, para eu dizer que um juro é abusivo, no mínimo eu tenho que saber lá no pai de todo mundo, que é o Banco Central, quais são as taxas médias praticadas para aquele tipo de operação. Então, quando você entra lá no site do Banco Central, tem um lugar lá chamado Estatísticas, que é onde você vê qual é a taxa média praticada para o empréstimo consignado do servidor público, qual é a taxa média praticada para o crédito consignado do servidor privado, qual é a taxa média do financiamento imobiliário no sistema saque taxa pós-fixada. Então, assim, tem muitos tipos de empréstimo. E quando você vai falar que um juro é abusivo, você só tem a permissão poética para falar que um juro é abusivo se você teve o mínimo de cuidado de ir lá no Banco Central e dar uma olhada. Por quê? Para um juro ser considerado abusivo, ele tem esses dois critérios, que é o critério de ser uma taxa muito alta para cobrir aquela operação, que aí é uma análise mais genérica, ou ele está muito acima das taxas médias praticadas pelo Banco Central. Então, na prática, enquanto todo mundo está pagando R$ 2,99 num crédito pessoal, se o seu crédito pessoal é 9,99, aí sim a gente pode dizer que um juro é abusivo. Agora, se você entra lá no Bacen e você vê que as 20 principais instituições do mercado financeiro estão cobrando 2,5 e o seu contrato é 2,7, isso não é juro abusivo. Pode ser caro, abusivo não. E mais uma vez entra o meu papel aqui de ajudar vocês a amadurecerem na relação você e o banco. Por quê? Se você olhar para a sua taxa de 2,7, sabendo que todo mundo cobra 2,5 e ficar nesse mimimi que a sua taxa é abusiva, você não vai conseguir resolver o problema. Porque para você dizer que uma taxa é abusiva, o mínimo de conhecimento você tem que ter de quais são as taxas praticadas no mercado. Então, depois que você fez esse levantamento de dívida, separou as dívidas que são com garantia ou sem garantia, está com um contrato em mãos, o próximo passo é fazer uma pesquisa. A mesma pesquisa que você faz para saber quanto que está custando um iPhone 7, quanto que está custando uma ring light, uma câmera webcam. Quando você vai comprar qualquer coisa, não é comum você colocar no Google assim, webcam tal, quanto custa, né? Então, por exemplo, eu quero trocar a minha webcam. Primeira coisa que eu faço é saber qual que é a média de preço. Aí eu sei que se lá na Magazine Luiza tá R$3.000, sendo que lá no Mercado Livre tá 1.000, estranho, né? É um valor alto. E da mesma forma com os bancos, você tem liberdade de trocar, né? Eu tenho como escolher. É claro que não é, eu brinco, né, que não é tão simples assim, mas existe essa possibilidade. E lá no Bacen, eu tenho de todo tipo de operação bancária, a taxa média, tá? E não existe essa história de qual é a melhor taxa. Não tem essa história de melhor taxa. Isso oscila o tempo todo. Aquela lista lá é atualizada mensalmente. Então, hoje você tem um máximo de taxa de juro para o cheque especial, por exemplo, mas tem instituições que cobram bem menos do que o máximo. Então, você vai ter banco que cobra 3% de cheque especial, banco que cobra 5% e banco que cobra 8%, que é o máximo, tá? Então, não existe um padrão e daqui 2 meses isso pode mudar. Porque as taxas de juros, elas tendem a acompanhar a taxa mãe, que é a taxa Selic. Então, é importante que eu não quero entrar nesse financeiro aqui com vocês, mas é importante que você entenda que
Onde eu vou descobrir se o meu juro está absurdo ou não? Lá no Banco Central, você tem lá dentro das estatísticas qual é a média da taxa de juros praticada pelos bancos. Então, não existe melhor taxa, não existe pior taxa. Por isso que quando uma seguidora falou aqui, a minha portabilidade eu consegui por tanto e agora não estou conseguindo reduzir mais. Foi que eu queria dizer para ela assim, você não está com a técnica certa. Você pegou um pedaço da técnica, que é usar a portabilidade, mas você não está com a técnica completa, você está só com um pedaço dela. Por isso que eu acho tão importante o passo a passo na ordem certa e feito todo ele e repetido o ciclo sempre, né? Porque uma dívida de consignado é uma dívida que você vai repetir esse ciclo várias vezes.